Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos fraguistas. Vídeo aqui muito especial, uma live institucional aí pra gente. Meu nome é Gabriel, sou um dos diretores do Fraguismo. Eu entrei por projeto ano passado, mais ou menos, no fim do ano, depois da Narcópolis, nossa conferência libertária, a maior conferência melhor do mundo. Estou aqui com o meu colega Luiz, fundador do Fraguismo, a mente, o gênio, o cérebro por trás de tudo isso, o discípulo de Daniel Fraga, nosso querido primeiro homem que bateu contra o sistema e ganhou. Então a ideia desse vídeo é a gente explicar um pouquinho para vocês a questão institucional, o que é o fraguismo, o que é esse projeto, qual que é a ideia, para tirar dúvidas de vocês, responder as perguntas de vocês, então, as principais dúvidas que vocês têm sobre o que é isso tudo, qual que é a ideia desse nome, o que o projeto representa, quais são as ideias aqui, o que nos motiva, o que a gente já fez, o que vai ser feito, o que está por trás de tudo isso, qual que é o core, vamos dizer, o negócio-chave aqui. Então, começar do básico, né? Luiz, chefinho, Boa por noite, favor, comece. fraguistas. Vida, propriedade e liberdade para todos vocês. Prioridade. E vamos que vamos. Vamos tocar aqui essa live, explicar para o pessoal todos os pormenores, né, do fraguismo, todos os detalhes. A gente vai fazer essa live para ela ficar guardada, a gente vai fazer internamente para poder editar e colocar um material para se eternizar e também fazer alguns cortes de partes específicas para soltar na comunidade também. Então, pode começar, Gabriel. Bom, vamos lá, né? Acho que vamos à pergunta mais crítica da coisa, né? Afinal de contas, né? O que é o fraguismo? O que é esse movimento, essa religião? O que é tudo isso? Então, o fraguismo ele é uma religião libertária focada no voluntarismo, né, da ideia que é errado iniciar agressão contra pessoas pacíficas, que todas as relações humanas elas devem ser voluntárias, caso contrário é uma escravidão. Então, nós fraguistas somos totalmente contra a escravidão, seja para benefício próprio ou para benefício de terceiros, né? Então, a gente é 100% favorável à livre associação, né? Então, toda organização que tem um intuito coercitivo, ela não é uma instituição fraguista, né? Então, a gente está montando toda uma estrutura para levar essa construção de caminho para uma sociedade coercitiva, para uma sociedade voluntarista, né? Então, o fraguismo ele está sendo esse fato de construção, juntando pessoas, trazendo ideias, execução. Tá? Se fosse para resumir, o fraguismo ele é uma execução de um caminho para uma sociedade voluntária. Ó, chique. Chique, eu diria. Cara, quais são os principais princípios que norteiam o fraguismo, então? Já que ele tem toda essa nuance libertária, toda essa nuance justnaturalista, o que norteia esse pensamento todo aí? Então, o fraguismo ele tem três pilares: vida, propriedade e liberdade. A vida é a primeira propriedade. O fraguismo ele se baseia na propriedade, como a vida é a primeira propriedade, a propriedade é a limitação da liberdade. Então, no fraguismo não existe a liberdade absoluta, é uma liberdade restrita. A sua liberdade vai aonde começa a propriedade dos outros. Esse é a delimitação. E assim como ninguém tem um direito a ser mantido vivo, as pessoas têm um direito que não tirem a sua vida, né? Então, essa é a dinâmica que acaba se resumindo ao respeito à propriedade, né, que a gente deriva tanto da ética argumentativa quanto do princípio da não agressão. Então, o fraguismo ele tem essa ideia do voluntarismo, como eu falei, extremamente forte, né, das trocas voluntárias, livre associação, livre comércio, também da ideia de que toda coerção ela é errada. Se você precisa de agressão para você ter algo, então isso está errado. A forma que você está conseguindo verba, ou seja lá o que for, ela está equivocada. O respeito a contratos, então os contratos eles precisam conter cláusulas de saída, os contratos eles precisam, não podem ser alterados unilateralmente, né? Então são detalhes assim que são importantes para você ter o respeito à propriedade, porque um contrato ele faz lei entre as partes. Então se você fere o contrato, você está causando dano à propriedade dos outros. É um acordo que você fez e firmou, você aceita as penalidades contidas naquele contrato. A gente também é a favor da escola austríaca de economia,
da ideia de que toda troca que você está fazendo, você está criando valor, né? Então, quando você está travando essas trocas, criando burocracia, regras, diminuindo a velocidade dessas trocas, você está fazendo com que a sociedade ela não progrida, né? Que você gere menos riqueza, menos comércio vai gerar menos riqueza, e assim vai gerar menos é, produtividade, consequentemente, mais pessoas vão ficar em situações vulneráveis. Então, o freguismo ele não é contrário à desigualdade, ele é contrário à pobreza. E para a gente resolver a questão da pobreza, a gente tem que aumentar as trocas e interações entre pessoas. Então, esse é também um dos nossos pilares. Legal, muito bom. Você citou aí também, assim, ó, legal, a canequinha da Narcópolis, ó. Esse ano tem de novo, pessoal, 2024, já novembro tá chegando. Comprem o seu ingresso, a maior e melhor conferência Libertarianismo na Prática da história desse país está chegando. Compre o seu ingresso antes que o Estado proíba. Cara, tu falou muito um ponto, uma questão religiosa, uma questão mais filosófica, metafísica. Como que é essa religião fraguista, como é que isso aí funciona? Perfeito. Então, a palavra religião ela vem de religar, né? Religare, que significa uma reconexão. E o freguismo ele busca se reconectar às leis naturais, que elas são descobertas e não criadas. Tá? Então, quando você faz um estudo para ver qual é a ética que é comum a todos os povos, você vai acabar chegando muito próximo com respeito à propriedade. Então, você vai ver que são leis negativas, que você não pode matar o outro, você não pode roubar o outro, você não pode invadir a casa do outro. Então, sempre negativo. E aí, quando você resume tudo isso, você vê que é o respeito à propriedade, que é a forma de você mediar conflitos que são gerados pela escassez. Né? A escassez é, se eu tenho essa camisa do Bitcoin e 10 pessoas querem, a única maneira da gente resolver esse conflito de forma pacífica, né, sem agressão, é através de trocas voluntárias e também do respeito à propriedade lockeana. Né? A primeira pessoa a ter a camisa, né, a usar, delimitar e defender, vai ser dono dela. Então, essa camisa é minha. As pessoas que quiserem dela, elas podem estar trocando, me oferecendo algo que eu gosto mais do que a camisa. E assim a gente vai estar criando valor. Se uma pessoa tentar roubar ela de mim, tomar a força, esse ato de tomar a força é iniciação de agressão, o que é totalmente contrário a nossos princípios de respeito à propriedade. Você iniciou a agressão, você já não está fazendo uma troca, você já está sendo uma reação, uma relação coercitiva. Também a gente fez a igreja como um caminho, uma execução, juntar pessoas que têm esse intuito de viver de acordo com o voluntarismo, sem coerção nas suas vidas, e construir um caminho de execução para a gente chegar nessa vida, nesse modo de viver sem coerção. Porque as maneiras que os libertários eles já entenderam que o Estado é uma quadrilha, que imposto é roubo, que as coerções elas atrapalham a vida do ser humano, só que como chegar nessa solução para o problema. Né? Então a gente descobriu o problema e a gente descobriu que a solução é o livre mercado e o livre comércio. Mas como implementar essa solução? E aí o fraguismo vem com essa ideia de construir esse caminho através de todas as éticas, a ética argumentativa, o uso de tecnologia, que a gente vai entrar mais à frente. Né? A igreja ela também tem a questão da livre associação. Né? Então, se você não quer se associar ao fraguismo, tudo bem, a gente não quer que você se associe caso você não queira, só não agrida a gente, e a gente não vai agredir vocês. A ideia é essa. Dá para você também ser qualquer religião e também ser fraguista, né? Então, cristão, dá para você ser ubandista. Aqui a gente não está para discutir os princípios morais. Se você pegar a maior parte das outras religiões, elas têm a parte da ética, você vai ver lá quando você abrir a Bíblia, não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Então, tipo, você não vai cometer adultério, né, que é uma quebra de contrato, mas tem vários também códigos de conduta.
o que você deve fazer. Tá? Essas questões, elas têm a ver com a sua moralidade. Então, você tem uma moralidade cristã, mas o fato de você tentar impor a sua moralidade nos outros, esse ato de imposição é uma violação ao princípio da não agressão. Tá? Então, a gente aqui só trata a questão negativa do justnaturalismo. Você não pode violar a propriedade dos outros. Só isso. Então, você pode ter a moral cristã, a moral espírita, seja lá qual for a tua crença no metafísico, e se você respeitar a propriedade, você pode fazer parte do fraguismo. Se você respeitar o voluntarismo, não iniciar agressão a pessoas pacíficas. Então, sim, o fraguismo ele é uma religião ecumênica. Ele permite a entrada de praticantes de todas as religiões, desde que respeite os nossos dogmas. Então, a questão também do nosso símbolo. Né? O fraguismo ele tem a questão de um símbolo secreto de cumprimento. Né? Nosso símbolo secreto de cumprimento, a gente vai estar falando aqui para vocês, são dois. Um é o VPL, a nossa fala. A gente sempre vai ver fraguistas falando VPL, 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 que significa vida, propriedade e liberdade. Como eu falei anteriormente, né, a propriedade é o pilar que sustenta os outros dois e limita tanto a vida quanto a liberdade. Não existe liberdade absoluta, sua liberdade termina onde começa a propriedade do outro. Nosso símbolo de cumprimento é um alfa 3, e a resposta é um C, um alfa 3 com a mão direita e o C com a mão esquerda. Esses dois símbolos, eles vieram de um rompimento no infinito, que a gente estava vindo de um estado mínimo para um estado máximo, de um estado máximo para um estado mínimo. Tá? Então ficava flutuando entre esses dois polos do infinito. E o que une esses dois pontos é a centralização de poder. Né? Então você tinha organizações centralizadas coordenando tudo através da coerção e força e violência. E aí o fraguismo ele veio com a proposta da gente romper esse infinito, e aí ficou duas partes, o anarcocapitalismo, né, o alfa 3 e C, também o A3 representa o algoritmo, e com nossos três pilares, vida, propriedade e liberdade. Então, essa é a dinâmica que a gente tem de cumprimento, e essa aqui é a parte que a gente tem religiosa. A gente faz encontros, palestras, eventos, e tem nossa ágora, que acontece todo dia 12, às 21 horas, onde a gente reafirma as nossas crenças no voluntarismo, na livre associação, e que é errado você iniciar agressão a pessoas pacíficas. Somos totalmente contra a escravidão moderna. Legal, muito bom. Cara, agora acho que uma perguntinha legal pra gente fazer é o seguinte: fraguismo. Por que esse nome? O que é Fraga? Quem é Fraga? Por que um nome bom, vamos dizer assim, presta uma homenagem clara a alguém chamado Fraga? Qual é a dessa história? Então, é boa essa pergunta, porque a gente acaba colocando o nome fraguismo, né, em homenagem a uma pessoa, mas não em um culto a uma pessoa, tá? Deixando claro que o fraguismo ele não cultua, o Daniel Fraga não é uma divindade, a gente não entra na questão da discussão metafísica dentro do projeto, a gente tem ele como uma pessoa que teve a coragem de viver de acordo com o que ele acredita, e o que ele acredita está muito alinhado no que nós acreditamos, livre associação, livre comércio, voluntarismo, né, o Bitcoin como um meio de pagamento, né, a gente está aqui sempre falando, a primeira forma que a gente tem de propriedade real, né, para a gente conseguir trocar à distância. Então, tem muita coisa boa vindo dessa tecnologia, a gente vai usar bastante elas. Legal. Mas e aí? Quem foi Daniel Fraga? A Daniel Fraga foi um paulista, né, que começou sua carreira postando vídeos de denúncia do Estado não cuidando de ruas, de praças, de barulho da vizinhança. E a partir da sua busca pelo conhecimento, uma busca genuína pelo conhecimento, levou ele a questionar. Então, ele saiu de uma pessoa que estava criticando para a melhoria, para perceber que a melhoria ela não ia vir pelo meio político, e sim pela tecnologia, pela informação. E quando ele começou a postar vídeos ensinando as pessoas a se libertarem, né, dessa coerção moderna, dessa escravidão moderna, acabou chegando a atingir os seus senhores,
né, as pessoas que controlam as correntes, que são aí os políticos, servidores públicos e as pessoas de alto escalão do Estado. E essas pessoas desse alto escalão foram atrás dele por ele ter criticado e exposto materiais informativos sobre uma deputada e alguns vereadores lá no Congresso, porque estavam atacando um outro youtuber, e mandaram ele retirar o material. E ele simplesmente, ele não só não tirou o material, como ensinou as outras pessoas a baixarem o que ele falava e replicarem. E aí foi onde ele mostrou que a internet, ela é incensurável. Então pode tentar quem for calar a internet. Cada pessoa cria uma nova conta e vai replicar o conteúdo. Se esse conteúdo for para viralizar, ele vai viralizar. Não tem jeito. Uma vez postado na internet, não tem mais volta. E ele ensinou isso para as pessoas e também ensinou sobre o Bitcoin. E quando o Estado veio tentar intimar ele, bloqueando sua conta e retirando os seus pertences, ele simplesmente já havia tirado tudo dos bancos, já tinha liquidado os patrimônios e comprado tudo em Bitcoin. E ele desapareceu. E aí ainda ficou a questão da mística, né? Aonde está Daniel Fraga? Né? Quem mandou caçar Daniel Fraga? Foi o Estado. Mas aonde está Daniel Fraga? A pergunta ela está aberta aí no ar. E aí foi um cara que viveu de acordo com o que ele acredita. E é difícil você viver de acordo com o que você acredita quando você descobre que está tudo errado. Né? Qualquer coisa que você faça no seu dia a dia, você vai estar violando sua crença. Por exemplo, aqui eu estou violando minha crença. Eu estou usando internet com coerção, luz com coerção. Essa camisa, não, essa camisa foi paga com Bitcoin. Mas para produzir ela, a lã deve ter tido coerção. Então, a casa aqui, ela tem coerção, então tem coerção em tudo. E o Fraga, ele conseguiu, de fato, chegar e falar, não vou mais sustentar esse sistema coercitivo, estou fora. E é isso que a gente quer construir aqui também, um caminho para que não só uma pessoa consiga sair dele e sobreviver, mas que a gente crie esse caminho para outras pessoas consigam fazer essa caminhada. Que é difícil você sair de perto de sua família, de sua casa, abandonar suas coisas, como ele fez. Né? Ele era uma pessoa sozinha, então ele teve que abdicar o contato com a família, pouca família que tinha, poucos conhecidos, não tinha filho, não tinha mulher, né? Então ele simplesmente falou, sou eu e o mundo, eu e Deus, então, quer dizer, na verdade o Fraga era ateu, então não foi nem ele e Deus, foi só ele, né? Então ele foi nessa, trilhou o caminho dele, saiu do sistema, mas foi sozinho. E a gente está querendo construir um caminho para várias pessoas conseguirem fazer essa mudança no aspecto, né, de você deixar de ser um homo sapiens sapiens, né, um homem que sabe que sabe. Você sabe que sabe, você sabe aí que você é escravo. E aí você vai virar um homo liberatus, que é um passo evolutivo que a gente vai estar dando de fato, viver sem coerção. A nossa coerção, ela é milenar. Então já tem, é um problema que ronda a civilização há muito tempo. Sempre teve governança coercitiva. E agora, com tecnologia, com conhecimento correto, a gente está finalmente prestes a deixar esse grau de controle como uma espécie. Né? Então a gente está evoluindo nesse aspecto e espero que vocês entrem nessa nossa jornada e ajudem a gente a tirar essas correntes, porque já basta de corrente, já foi muito tempo de escravidão. Legal, muito bom. Tenho certeza que ele está orgulhoso, onde quer que ele esteja. Certamente está orgulhoso. E por falar em orgulho, onde se quer chegar, então? Lá na frente, no futuro, quando você repensar, quando você recapitular toda a tua vida, tu vai poder falar qual que era o meu objetivo com tudo isso? Ou Meu onde você objetivo, quer chegar? meu objetivo, assim como o do fraguismo, né, eles estão caminhando juntos. Então, meu objetivo de vida é fazer o fraguismo crescer e servir como alicerce para esse novo mundo que está para ser construído, de voluntarismo. Então, meu objetivo pessoal de vida é tirar toda a coerção da minha vida. E o objetivo com o fraguismo
é tirar da minha vida e das outras pessoas. É aquela ideia do bot, primeiro eu, depois os outros. Então, para eu conseguir para mim, eu vou ter que conseguir para os outros, porque como é que eu vou produzir alimento sozinho, só para mim? Como é que eu vou produzir vestuário? Como é que eu vou gerar eletricidade? Você precisa de outras pessoas. Tem conceitos econômicos que falam isso, que é mais efetivo, mais eficiente, a divisão do trabalho, né, de David Ricardo. Então, para atingir os meus objetivos pessoais, eu preciso que o freguismo dê certo, porque aí eu vou conseguir que toda essa comunidade ela saia do modelo coercitivo e ela comece a produzir de forma voluntária. E aí eu vou poder consumir tudo que eu quero no meu dia a dia, seja alimento, transporte, moradia, energia, tudo livre de coerção. Então aí vai ser o ápice do meu objetivo de vida. Olha, profundo. Realmente assim inspirador, eu diria. Então, para chegar lá, para esses objetivos tão interessantes, tão promissores e cheios de esperança, eu diria, mas bastante motivados e bastante felizes. Quais ferramentas existem no caminho? Uma pessoa que entre amanhã ao seu lado e resolva partilhar esse caminho contigo, o que ele pode esperar? Como que funciona a estrutura? Como é que funciona tudo isso? Pronto, eu vou dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro, o funcionamento do freguismo e o outro para quando uma pessoa que quer entrar no freguismo, o que que a gente já fez e o que a gente vai fazer. Essa primeira parte do funcionamento do freguismo, ela foi muito pensada para a gente não se corromper, porque, como eu falei aqui na questão do infinito, o problema é a centralização do poder. Então, mesmo organizações libertárias que têm centralização de poder, elas acabam se corrompendo, né? Isso é normal, porque as pessoas elas vão pensar primeiro em si para depois pensar nos outros. Ah, egoísmo e tudo mais. Isso, essa é a natureza do ser humano. Tá? Você vai pensar nas suas necessidades básicas. Se você estiver morrendo de fome, você vai comer primeiro. E aí depois você vai pensar em qualquer outra coisa, mas você vai primeiro priorizar a si. Né? E aí o que que acontece? No Para evitar que o freguismo se corrompa, ele foi todo pensado na natureza egóica do ser humano e usando essa natureza egóica para gerar proveitos. Vou dar um exemplo. Por que a padaria fornece pães mais barato e, e melhores do que se fosse uma Pão Brás? Porque, basicamente, você tem incentivos corretos. O padeiro, ele quer lucrar, mas para ele lucrar, ele vai ter que agradar o cliente. Então, essa dinâmica que a gente quis trazer para dentro do freguismo também. Então, a gente criou dois mecanismos centrais para que isso aconteça. A gente criou um token de governança, onde esse token de governança ele vai servir para não ser uma democracia, né, porque a democracia é um sistema que não faz sentido. Imagine hoje, para vocês terem uma noção, o maior empresário do Brasil e um condenado dos piores crimes possíveis tem o mesmo poder de voto. Isso não tem a menor chance de dar certo. Tá? Então você não tem incentivos corretos para funcionar. E para resolver essa questão, eu fui atrás dos melhores sistemas de governança. E o melhor sistema de governança que existe hoje em dia é o Bitcoin, porque você pode ter tudo contrário a você, só você rodar o seu nó e tudo bem. Então pode estar 99,9999 todo mundo contrário a você e só você quer fazer de um jeito, você roda seu nó e seu Bitcoin funciona daquele modelo para você. Só que não dá para a gente fazer isso em questão organizacional. Então, para a gente resolver isso como governança, eu fui atrás do segundo melhor modelo até então, que era o modelo empresarial. E aí, por sorte, surgiu a tecnologia da blockchain e aí o pessoal começou a utilizar a blockchain junto com o sistema empresarial. E aí criaram as DAOs, que são as organizações autônomas descentralizadas. Elas usam os contratos inteligentes para evitar a corrupção no meio do caminho. Digamos que eu e o Gabriel a gente fez um acordo aqui de comércio. Eu envio o Bitcoin para ficar travado nessa carteira e ele me manda a mercadoria.
e tem um árbitro. Se eu der, ou se tudo acontecer bem na negociação, eu vou dizer, chegou aqui para mim a mercadoria. Aí o Gabriel, pronto, massa, tá tudo ok aqui também. E aí ele vai receber o ativo. Mas se um dos dois for sacana, a gente abre para um árbitro fazer essa mediação. Então, é um sistema de 3 chaves que você precisa de 2 assinaturas de 3. Então, tudo isso você consegue otimizar com contratos inteligentes, né? A blockchain ela é fenomenal para isso, porque fica tudo claro, auditado. A blockchain nada mais é do que um cartório online que fica registrado todas as informações publicamente. Então, você consegue ver as decisões. Então, você pode fazer uma votação, como, por exemplo, digamos que no fraguismo a gente está querendo decidir para onde alocar a verba da instituição. As pessoas votam com seus tokens e aí esse capital desbloqueado ele já cai num contrato inteligente que já está programado para fazer um disparo. Tá? Então dá para não ter o intermediário do meio do caminho, o man in the middle, né? O cara no meio do negócio que ele pode segurar o recurso e gerar corrupção no sistema. Então isso gera tanto não só no Brasil, mas em todo modelo que ele é centralizado, ele é corruptível. Então ele se corrompe com o tempo. E as piores pessoas elas vão tender a chegar no poder por estarem dispostas a fazerem as maiores barbaridades do mundo. Então, a gente fez essa dinâmica, né, do voto proporcional para funcionar como uma ação de uma empresa. Então, gerar incentivos corretos para a tomada de decisão. Quem tem mais token vai ter mais poder de voto. E para evitar que gerasse um monopólio muito grande, a gente limitou a 10%. Então, 10% é o máximo de poder de voto que uma pessoa vai ter. Além disso, a gente criou uma hierarquia para dificultar que as pessoas que estejam tomando decisão possam ser qualquer pessoa. Então, tipo, um cara com muito dinheiro entra no projeto, bota mais 5 amigos dele lá, aí pronto, compram 60% do projeto e botam tudo abaixo. Então, para evitar isso, a gente criou uma hierarquia do projeto, onde a pessoa que entra, ela vai entrar como membro, aí ela faz um curso de formação, que a gente passa conteúdos para ela virar assessor, daí quando ela bate assessor, vai ter que participar de lives, participar de reuniões, encontros, criar projetos, ser integrado com o meio, né, ajudar as ideias a avançarem e participar do projeto, e também fazer os outros níveis do curso de formação. Então, ela vai avançando tanto em participação para ganhar a cultura do projeto, para participar, para entender o que está sendo feito, quanto também para crescer intelectualmente, porque toda vez que você avança no nível do curso, você vai estar sinalizando para todas as pessoas: olha, eu concluí essa etapa, eu tenho pelo menos essa base de conhecimento. Então a gente selecionou conteúdo sobre justnaturalismo, ética argumentativa, princípio da não agressão, escola austríaca de economia, Bitcoin, né? Então a gente passou esse material de uma maneira bem interessante, que a gente pegou os livros, selecionou os livros e também fez um material de vídeo para a comunidade ir avançando, né? Então, a gente pegou o material que vai te dar embasamento e também mastigou esse conteúdo com vídeos, né? Então, a gente deu esses 2 formatos para facilitar para a comunidade. É extremamente importante que vocês leiam os livros, porque é onde está sendo fundamentado o conhecimento que foi passado para você pelo vídeo. Então, no livro, você vai ter o embasamento. Nos vídeos, você vai ter o conteúdo mastigado. Tá? Então, é bem importante que vocês façam a leitura também. Então, essa hierarquia, você vai subindo, né? Tem o nível de membro, assessor, líder, executivo e diretoria. Tá? No assessor, você já começa a participar dos networks. Líder, você começa a poder gerenciar células fraguistas. E no nível de executivo, você pode solicitar verba. Pessoal, estou precisando de ajuda para executar tal projeto. Então, a gente vai pegar, juntar o recurso da comunidade e destinar. E quem vai decidir aonde alocar o recurso da comunidade? Os diretores, tá? Através de votos proporcionais. Então, a gente amarrou uma dinâmica de hierarquia, não tem nenhuma politicagem para você subir na hierarquia, tá? É só mesmo dedicação e educacional. Então, só essas 2 exigências. E aí, quando você chega na diretoria, aí que você vai ser discriminado, tá? Pô, não vejo a hora de ser discriminado. Cara, sim, é importante a discriminação.
E no fraguismo a gente tem essa discriminação para gerar incentivos corretos, tá? Porque imagine uma empresa que funcionasse onde os votos fossem democráticos. O dono da empresa, o cara que tem 50% das ações, ia ter menos poder de votos do que todos os funcionários. Você acha que isso tem chance de dar certo? Não tem. É importante que os votos, nesse caso, eles sejam diferentes. Então, quando você fala em discriminação, é só um tratamento diferente com base em algo específico. No nosso caso, é uma discriminação com base na quantidade de tokens que você possui. Tá? Então, essa é a dinâmica do fraguismo com incentivos corretos. Tá? Então, os incentivos estão alinhados, tem a dinâmica de níveis para você subir na hierarquia e sem politicagem para você evoluir na instituição. As participações de tudo vão gerar pontos, tá? Seja o que você fizer que ajude o projeto a avançar, é só você tirar um print que você está fazendo, mandar lá, uma foto, alguma forma que você está de fato executando isso, e aí vai ser computado esses pontos e você vai subir na hierarquia. Basicamente é isso, a gente quer que você passe, tenha uma jornada com a gente de evolução pessoal e também ajudar o projeto a decolar. Então essa é a dinâmica do funcionamento do fraguismo em si, e abrir para outra parte da tua pergunta. Então, o fraguismo ele foi fundado ali em julho de 2021, então um projeto aí que já tem 3 anos, parece muito mais, a gente está entrando aí no 4º ano do projeto, mas já comemoramos aí o 3º aniversário. O que a gente fez no início? Primeiro a gente começou a validar a tese, então a gente fez alguns projetos de ajuda, teve enchente no sul da Bahia, a gente ajudou a levantar capital e ajudou aqui o pessoal, e aí a gente tinha um projeto de educação financeira, que era um passo intermediário para executar o passo final do projeto, que eu vou entrar mais à frente. E aí nesse passo de educação financeira, a gente não conseguiu levantar capital para executar. E aí eu percebi que primeiro a gente precisava focar na instituição como um todo, antes de focar nos projetos em si de execução. E aí teve um processo de reformulação em março, onde começamos a recrutar as pessoas para o projeto, já estava tudo no formato que está hoje, né, a maior parte, algumas coisas evoluíram também. E aí a gente criou o nosso token de governança em outubro de 2022, a primeira empresa ajudada pelo fraguismo em janeiro de 2023, então a gente fez um teste, que foi a cervejaria Libertar Beer, então foi algo bem pequeno, bem pontual, para a gente ver como é que a gente ia fazer isso em escala. Aí a gente registrou a igreja em abril de 2023, né, com o estamento, com as partes todas montadas, só que para vocês terem noção o quão demorou, o CNPJ, do registro ao CNPJ da igreja demorou 1 ano. Então, só foi sair em abril de 2024. Então, 1 ano para sair o CNPJ. Obrigado, Estado. Quer dizer, 1 ano contabilizando essa parte, porque ainda teve o tempo todo que demorou para o registro sair. Então, foi mais ou menos aí 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, né, de espera. Isso travou bastante. Ajudando como nunca, atrapalhando como sempre. Bem-vindo ao governo. Exatamente. Como sempre, né, travando assim a execução, foi e voltou várias vezes, muitas vezes sem nem justificativa, apenas travar porque era algo diferente, mas estamos aí com o CNPJ pronto, a igreja registrada, né, então a gente terminou também o estamento da religião, as ágoras já estão acontecendo desde então, já está na 14ª ou 15ª ágora, né, então sempre, todo mês, executando as ágoras, fazendo o projeto andar. Depois teve a primeira edição da Narcópolis em novembro de 2023, foi algo muito, muito legal, porque foi a primeira execução concreta do fraguismo. Então a gente trouxe nomes incríveis do cenário, o Peter, lá, que é o Ricardo Buquerque, né, do Ancapso, o Cogos, era muita gente boa, Diego Collin, cara, agora de cabeça deu um branco, mas assim, muita gente legal foi lá pro evento e a gente adorou, tipo, muito a diversão, você falar sem travas no seu pescoço. E ali, para vocês terem noção, eu chorei. Tipo, o pessoal até fez
perturbando e tal. A Ademira, do Advogados Libertários, fez uma postagem que eu com os olhos todos cheios de lágrimas, todo inchado, porque aquilo ali que eu vejo no final do projeto. Só que ali foi um evento, então foi algo duradouro, curto. E aí o que eu imaginava era a gente construir um mosteiro fraguista, com várias pessoas vivendo em terra sem coerção, tudo à base do voluntarismo, sendo vizinhas. Então, acordar assim do meu lado, né, espreguiçar, olhar lá para casa, pô, ó, o Peter não sai de casa, ficou o tempo todo editando o vídeo, ó o Cogos lá, todo estranho, pulando na piscina. Cara, o cara é uma figuraça. E assim, e isso toda a comunidade se ajudando. O quanto a gente não vai evoluir sem tanta burocracia, sem tanta barreiras para você tentar errar, crescer, acertar. Tá? Então é isso que eu quero que a gente esteja no final do nosso caminho, vários mosteiros fraguistas interagindo entre si e a gente gerando esses polos de prosperidade. E aí chegou em dezembro de 2023, a gente terminou o curso de formação fraguista e começou a tocar. Então é algo bem novo que está tendo o curso de formação fraguista, já teve algumas alterações em relação ao material, porque um livro a gente tirou, não gostou, botou outro, mas e ouvindo vocês, né, ouvindo o feedback da comunidade para melhorar. Né? Nada é perfeito, tudo gera evolução. Esse é o bom do Bitcoin. O Bitcoin é algo que ele já foi pensado com base nisso. Ele teve brecha para poder evoluir com o tempo. É algo extremamente inteligente, né, dos desenvolvedores. E aí, quais são os próximos passos do fraguismo? Agora que a gente está com o CNPJ, está com a nossa estrutura, a gente vai para dar passos maiores. Né? Então, a gente vai terminar de gamificar o site. A gente quer fazer um sistema que gere essa interação, essa animosidade da comunidade. Você produza conteúdo, isso gere pontos para você, fique lá marcado o nível que você está no projeto, os seus certificados, o seu cadastro vai estar ligado a essas informações, e aí o seu nome não vai ficar exposto, vai ficar só o seu nick. E aí só a diretoria que vai ter acesso às suas informações pessoais. Só que as pessoas vão conseguir ter um grau de o quão boa pessoa você é dentro do fraguismo com base nos seus certificados e com base ao nível na hierarquia que você está no projeto. É tipo uma dinâmica de castas. Né? Então, quanto maior o nível da pessoa e a maior quantidade de certificados que ela tem, ela vai mostrar para o outro que ela é uma pessoa capacitada. Tá? Então, essa dinâmica que a gente quer gerar. Então, já está para ficar pronto isso, vai estar ali por volta do dia 14, pronto uma parte desse sistema de cadastro, e aí o restante vai ser implementado com o passar do tempo. A segunda edição da Narcópolis vai ser 14 a 19 de novembro desse ano. Gabriel vai estar lá, eu vou estar lá, a Mel vai estar lá, muita pessoa bacana vai estar lá. A Mel, ela é a pessoa fundamental por trás da Narcópolis. Ela simplesmente pegou e executou quase que sozinha, né, o projeto. Ela chegou, estava um pouco de indecisão, né, uma das questões de uma comunidade libertária é sempre isso, né, fica aquela questão de todo mundo dando ideias, mas pouca pessoa executando. A Mel, ela chegou, pegou a liderança daquilo e executou. Né, então ela pegou o projeto, chamou de meu, né, no caso, chamou para ela e executou. Então, realmente foi baita administração, baita organização, não faltou nada. Né? O projeto ali foi nota 9.9, porque a perfeição não existe. Equipes de bitcoinização vai ser um próximo passo que a gente vai dar, né? Criar um sistema que as pessoas possam estar gerando rentabilidade ao bitcoinizar comércios e clientes. Então, isso ainda está, não posso abrir agora nessa live, esse não é o intuito de abrir tantas informações. O Mosteiro Fraguista, que ele vai ser uma comunidade, a primeira comunidade voluntarista do mundo, né, onde não vai ter coerção entre os participantes, nem com nada, né, vai ser realmente tudo voluntarismo, tudo livre comércio, tudo livre associação, livre trocas. O projeto Crie Valor, né, ele está na fase de estudo de viabilidade, né, a gente vai executar o Crie Valor de alguma maneira, só que a gente está vendo alguma forma
dele não virar um projeto oneroso para o freguismo. A gente está buscando fontes de financiamento que condizam com o que a gente está querendo realizar, de maneiras voluntárias e também gerando prosperidade para a comunidade. Tá? A gente está com um planejamento legal, mais para frente eu abro para vocês mais informação sobre isso. Automatização do site com contratos inteligentes e do projeto também com contratos inteligentes. Essa é a parte que demorou um pouco para a gente fazer, porque basicamente o projeto começou tudo com voluntarismo e tal, sem caixa, e agora com a gente executando e construindo as coisas, começamos a ter mais pessoas doando, mais pessoas ajudando, e estamos para dar esse passo também futuramente, um futuro aí próximo, para o freguismo virar de fato uma DAO, que é uma organização autônoma descentralizada. Hoje o freguismo ele já é uma organização, né, já é uma instituição, ele não é autônoma, a maior parte dos processos dele são manuais, para não dizer todos, e é descentralizada, o freguismo já é descentralizado, porque a votação é feita pelos diretores, mas quanto mais pessoas chegarem no cargo de diretor, mais descentralizado ele vai ser. Tá? Então, tem essa dinâmica de descentralização que a gente está melhorando, né? Já está tudo feito para melhorar, basta só as pessoas chegarem no nível de diretor, e a questão da automatização, que aí é código, aí é programador, aí é o pessoal crânio da nossa comunidade que precisa juntar com a gente força para tocar essa questão para frente, né? Então, como eu falei, né, a gente colocar um contrato inteligente para disparar o recurso sem ter uma pessoa no meio do caminho, as decisões de votação, como é que a gente vai fazer essa dinâmica usando da internet, usando da blockchain, usando das tecnologias que estão ao nosso favor para tirar cada vez mais pessoas de ponto de centralização de poder. Até mesmo eu. Como eu comecei o projeto, muitas das coisas estavam nas minhas costas. A ideia é cada vez menos o Luiz aparecer e mais o fraguismo aparecer. Então, mais a instituição, menos Luiz. Então, essa é a ideia, é o macro. E aí, com o passar do tempo, mais e mais a gente vai estar chegando nesse objetivo. E também, mais para frente, a gente está para fazer um sistema arbitral fraguista, o SAF. Né? Então, tem o SAF no futebol e agora a gente fazendo o SAF no fraguismo, né? Que basicamente é um sistema de mediação de conflitos que a gente vai disponibilizar para a comunidade poder utilizar, também fazendo um sistema de NFT para registrar o documento com base no ok do fraguismo. Então, o fraguismo ele vai ler o documento, se ele achar algum problema, ele não vai dar o ok, não vai dar um certificado lá, carimbar o NFT no documento. Se tiver algum erro, vai entrar em contato com as partes e resolver esse conflito. Se tiver tudo ok, ele vai dar esse NFT de registro, a pessoa que é o fraguista tal vai estar entrando em contato com o fraguista tal, certo? Então, o João entrou em contato com o José, ambos estão lá com um contrato. E aí o selo do freguismo só vai ser dado para contratos que tenham cláusulas de saídas, tenham punições para quebra do contrato, né? Então vai ser avaliado tudo isso e a gente vai estar ajudando a comunidade a executar esses contratos. Então vamos ter modelos lá pré-prontos para melhorar a interação e a segurança que a comunidade vai ter para interagir entre si. Então, são passos que a gente está para dar para o futuro. Muita coisa, e várias outras coisas que não estão aqui anotadas, mas é isso. Né? A gente começou a dar os primeiros passos, agora é o primeiro ano que a gente está executando com o CNPJ e já muita coisa andou. Quando a gente tiver a primeira célula pronta do mosteiro, isso aí vai ser uma sinalização para o mundo inteiro. Então, agora a gente decidiu começar a crescer para fora, porque antes a gente estava crescendo para dentro, melhorando a estrutura, melhorando processos, e agora a gente já está apto a crescer para fora. Então, por isso, a gente vai começar essas comunicações mais precisas, mais recorrentes, postando mais conteúdo, explicando, e trazer o freguismo como uma solução para chegar numa sociedade voluntarista.